Boa noite, boa tarde, tudo bem, pessoal? Bom dia também, né? Bom, deixa eu só falar, né, o que vai acontecer. Nós do grupo do PET, a gente está com esse curso de nivelamento e pelos motivos de não sabermos quando vai voltar às aulas presenciais, a gente decidiu gravar essas videoaulas para poder ajudar vocês nesse momento. Qual que é a ideia? Eu vou gravar basicamente a aula, né? Eu vou aí trabalhar hoje com a trigonometria. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo do curso, vocês podem entrar em contato, né, com o pessoal. Já foi passado os telefones e tudo mais, tem um e-mail também. E basicamente é isso, tranquilo? Então vamos começar, né? O assunto é bem importante porque trabalha em todas as áreas aí, física, cálculo e tudo mais. E é bem importante vocês terem essa compreensão na base para conseguir se dar bem lá na Física 1 e Cálculo 1 e assim por diante, beleza? E para a gente começar, né, eu vou entrar aí no assunto sobre triângulos. Antes da gente entrar, né, de fato, vamos para um conceito geral, né, onde a gente tem que pensar no seguinte, né, por que a trigonometria ela é importante, né? O que a trigonometria basicamente vai estudar? Ela vai estudar basicamente os triângulos retângulos, beleza? Com algumas propriedades que você tem ali e tudo mais, né? Que é muito importante. Entre elas, uma das propriedades mais importantes que temos aí é justamente o Teorema de Pitágoras, né? E fora as relações trigonométricas que você tem. Você tem o seno, cosseno, tangente e por aí vai. Beleza? Então vamos lá. Para a gente definir um triângulo, então qual que é a definição de triângulo, né? Vamos lá. Então, a definição de triângulo, como que funciona, né? Pega uma reta, aliás, pega 3 retas, e nessas 3 retas elas vão se cruzar, elas estão tendendo ao infinito, né? Quando eu faço uma certa limitação entre os pontos, ou seja, entre esse ponto e esse ponto, que vai se chamar vértices, né? Que é onde você está tendo uma conexão ali e tudo mais, eu vou trabalhar então com o quê? Com um segmento de reta, beleza? Porque você tem um pedaço da reta, beleza? Então você tem um começo e um fim. É como se fosse um comprimento, e é o que justamente aparece aqui, beleza? Então, esses vértices, que é justamente os pontos de intersecção entre as 3 retas, a gente vai chamar de vértice. Esse ponto aqui eu vou chamar de A, vértice B e vértice C. Beleza? E esse segmento de reta, a medida deles, vai ser dada por AB. Esse tracejado aqui em cima, esse tracinho, significa que é um segmento de reta. Beleza? BC e AC. Ou seja, é o tamanho, né? É o tamanho, é o comprimento ali. Tranquilo? Além dos vértices, você tem os lados, né? E você também tem os ângulos. Os ângulos formados entre os comprimentos dos lados, né? E aí você tem o comprimento do lado AB com relação ao comprimento do lado AC, vai ter um certo ângulo a chapéu. Beleza? Esse chapéu significa que aquele ponto ali é um ângulo. Tranquilo? Entre BA e BC, você tem B chapéu. E entre CB e CA, você tem C chapéu. E aí você pode ter alfa, beta, gama, você escolhe lá, mas isso aqui significa que são os ângulos, ok? E nessa pegada, o que é importante a gente entender, né? É importante a gente saber que a soma dos ângulos internos é sempre 180 graus, beleza? Então, sempre quando eu somar A mais B mais C, isso aqui sempre vai ser 180 graus. E por quê, né? Vou fazer a prova rapidamente, mas vamos lá. Seja um triângulo qualquer aqui, você tem esse ângulo que eu vou chamar de gama, tá? É como se fosse esse C, beleza? Você tem alfa e você tem beta. Eu vou traçar uma reta nesse ponto aqui.
nesse vértice, né? Aqui você tem o vértice A, B, C. Eu vou traçar uma reta nesse vértice B, tudo bem? E a partir de uma propriedade geométrica que a gente tem lá na geometria, a gente vai descobrir quanto que vale a soma dos ângulos internos desse triângulo, beleza? E aí o que acontece? Pela relação do ângulo alternos internos, a gente sabe que esse camarada vai ser alfa e esse camarada aqui vai ser gama. Isso entra numa propriedade lá da geometria plana, beleza? E aí a gente tem que a soma disso aqui, então a soma de alfa mais beta mais gama é igual a 180 graus. Então está demonstrado o porquê que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Tranquilo? Bom, seguindo nesse sentido, né? As unidades de medidas desse camarada, tanto de alfa, beta ou gama, pode ser em graus, tudo bem? Ou em radianos. E aí você tem lá a conversão para fazer e tudo mais. Como que a gente pode fazer essa conversão, né? Quando eu me refiro que eu tenho 180 graus, isso me representa π. E o π, nesse caso, seria em radianos, beleza? Radianos. Tranquilo? Aí eu tenho um ângulo alfa qualquer, e isso corresponde a um θ. Tudo bem? Esse θ vai me representar lá em radianos. Tranquilo? E aí é só eu fazer a regra de 3 ali, que você consegue descobrir qual que é o valor desse alfa em radianos. Tranquilo? Se 180 é π, então 360 é 2π. Tranquilo? Ok, que aí é uma volta inteira, né? E aí, pessoal, o que acontece? Quando a gente trabalha com um triângulo, existem 3 tipos de triângulo, beleza? Então a definição aí foi basicamente já dada. Agora eu vou falar sobre os tipos de triângulo. Como que funciona, né? Tipos de triângulo. Vamos lá. Existem 3 tipos, basicamente, beleza? E aí a gente tem o primeiro tipo, o triângulo escaleno. Beleza? E o que seria um triângulo escaleno, né? Você tem ângulos e lados diferentes. E aí, um exemplo, né? Seria esse camarada aí. Os lados são diferentes um do outro e os ângulos internos são diferentes um do outro. Sempre lembrando que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Beleza? O segundo triângulo, né, que a gente tem é o triângulo isósceles. Iso vem da palavra, né, de igualdade. E aí a gente tem aqui nesse caso 2 lados iguais. Consequentemente, você tem 2 ângulos iguais. Beleza? Então, um triângulo isósceles é quando você tem 2 lados e 2 ângulos iguais. Tudo bem? Um exemplo disso, você tem aqui alfa e você tem aqui alfa. Tudo bem? Esse ângulo aqui é diferente, vale θ. Beleza? Então, esse lado aqui, em relação ao outro lado, vão ser iguais. Tranquilo? Isso é um triângulo isósceles, tá? Você tem 2 lados iguais e, consequentemente, você tem 2 ângulos ali iguais. Tudo bem? E o terceiro triângulo, né, que ele também é muito importante, é o triângulo equilátero. E aí o que acontece, né? Triângulo equilátero, você tem 3 lados e 3 ângulos iguais. Tudo bem? Você tem 3 lados e 3 ângulos iguais. Alfa, alfa, alfa. Tem como eu determinar o valor de alfa, né? Ou seja, 3 alfa é igual a 180 graus. Isso implica que alfa é igual a 60 graus. Isso significa que um triângulo equilátero ele sempre vai ter os 3 lados iguais e o ângulo que eles têm interno é 60 graus. Vale 60 graus cada um. Beleza? Então, acho que isso já é o suficiente aí para ter uma compreensão acerca da definição aí dos tipos de triângulo que existe, né?
E agora a gente vai falar de um triângulo muito especial e muito importante, que é justamente o triângulo retângulo, beleza? O triângulo retângulo ele é o seguinte, ele pode ser isósceles, né? Quando você tem ali ângulos de 45 graus, quando você tem também um triângulo retângulo escaleno. Ele nunca vai ser equilátero, né? A razão é óbvia e foi demonstrada anteriormente. E aí o que acontece? Justamente porque meus ângulos internos num triângulo equilátero é 60 graus. O triângulo retângulo ele vai ter um negócio chamado ângulo reto. E o que significa esse ângulo reto, né? É quando faz 90 graus com relação à superfície. Então, é como se fosse o seguinte. Você tem lá um triângulo. Tudo bem? Você tem lá um triângulo. Nesse caso, esse triângulo tem um ângulo de 90 graus com relação à base. A altura em relação à base, você faz ali um ângulo de 90 graus. E aí, qual que é a primeira definição que a gente tem que entender? O camarada que vem na frente desse ângulo reto é a hipotenusa. É o lado do maior ângulo, né? Oposto ao maior ângulo, né? É a hipotenusa porque ele vai ter o maior lado. Beleza? Isso aqui, se você coloca na relação da lei dos senos, você consegue provar o porquê disso. E os lados ali você vai ter, então seja um ângulo alfa aqui, analisando com referência em alfa, você tem um cateto oposto, tudo bem? E o cateto adjacente. Tranquilo? Então esses são os lados dentro do meu triângulo retângulo. A importância disso, o alfa pode ser igual a esse ângulo aqui, né? Que é beta. Vamos pôr um beta aqui. Que aí alfa mais beta tem que ser 90, porque eles são complementares. Agora entra uma parada aqui muito importante, né? Onde alfa e beta são complementares. E o que significa isso? Significa que alfa mais beta é 90 graus. Tudo bem? Essa é a ideia. Quando o ângulo, quando você olha tudo sem pensar nesse ângulo de 90 graus, né? Como a soma é 180, então 180 menos 90 é 90, então por isso alfa mais beta é igual a 90. Isso implica que eles são complementares. Um está complementando o outro ali. Esse aqui vale 30, aqui vale 60. É mais ou menos essa ideia. E aí, o que acontece, né? Dentro disso, você tem algumas relações importantes, né? Que é o seguinte. A primeira relação que é importante é justamente o Teorema de Pitágoras. E o que diz, né, o Teorema de Pitágoras? Seja a hipotenusa ao quadrado, ela vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Então seria o cateto oposto ao quadrado mais o cateto adjacente ao quadrado. Isso aqui é muito importante para a gente compreender dentro aí. Vai ter muita aplicação, beleza? Então isso aqui é muito importante mesmo, ter esse entendimento. Ainda dentro dos triângulos retângulos, a gente pode ter algumas relações de semelhanças. E aí, a gente cai na ideia do seguinte. Bom, isso aqui eu acho que já tá bom. Você tem um ângulo alfa aqui. Esse ângulo alfa ele é compartilhado por todos esses triângulos, beleza? E você tem esse lado. E você também tem esse outro ângulo, né? Ou seja, como eu tenho dois ângulos, obviamente o terceiro ângulo, né, que está aqui, vai ser igual para todos, né? Uma relação de semelhança do tipo ângulo, 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 tudo bem? Porque você tem dois ângulos compartilhados, automaticamente o terceiro vem, e aí você tem a relação do tipo ângulo, 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 né? Nesse caso, ângulo reto. E aí o que acontece? Quando eu analiso a proporção, vou chamar esse de lado A, B, C, D. Tudo bem? Quando eu analisar a proporção da semelhança entre o mesmo lado, ou seja,
B sobre D, isso aqui, tudo bem? Vai ser igual à proporção entre A e C, beleza? Entre A e C. E assim por diante, isso vai me dar uma certa constante K. Vamos melhorar isso. A proporção entre esse camarada, entre A sobre B, é igual à proporção entre C sobre D. Tudo bem? E isso vai me dar uma certa constante K. Tranquilo? Então, dentro da semelhança, a gente trabalha com essa ideia. Existem outros tipos, outros casos de semelhanças de triângulos, onde você pode ter ângulo, lado, ângulo, lado, 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 ângulo, lado, lado, e por aí vai. Então, existem várias situações, né? Mas eu acho que o mais importante dentro aí dos triângulos e retângulos, essa semelhança aqui, onde você tem dois ângulos iguais, né? Para as três situações, e você ainda vai ter um terceiro ângulo de graça. Tranquilo? Beleza, então. E aí você tem essa proporção aqui, né? Essa razão que vai ser uma constante. Então, para esse próximo aqui, né? E F. Então, a proporção entre E e F vai ser o quê? A mesma. Então, isso aqui gera uma certa constante K. Beleza? E aí, o que acontece, né? A gente cai dentro de uma certa relação, que é muito importante, né? Relação de... É a razão entre os lados, né? As relações que a gente tem de seno, cosseno e por aí vai. Vamos pegar um triângulo aqui. Triângulo retângulo. Alfa. Vamos pôr o ângulo beta aqui. Os lados eu vou colocar como hipotenusa, porque é o que está na frente do maior ângulo, certo? Porque é o maior lado. Cateto oposto em relação a alfa. Em relação a alfa. Em relação a beta, o cateto oposto é o cateto adjacente de alfa, beleza? E aí, para alfa, esse é o meu cateto adjacente. Meus vértices são A, B e C, beleza? Então, esses são os meus vértices dentro desse triângulo. Tranquilo? Ok, então. A primeira relação que a gente vai ver é o seno. Então, qual que é a ideia do seno, né? O seno, ele basicamente trabalha com o seguinte. É a razão entre o lado oposto, né? Entre o lado oposto, ou seja, o seno de alfa vai ser igual à razão entre o lado oposto, cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Tudo bem? Esse vai ser meu seno. Nesse caso, meu seno de alfa. Tranquilo? Isso aqui é um valor que é dado, né? O alfa é um ângulo que você tem. E a razão, justamente, a divisão entre o cateto oposto e a hipotenusa, me dá justamente o seno de alfa. Tranquilo? O cosseno é a relação. Então, o cosseno de alfa vai ser a relação entre o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E, por último, a tangente, né? Nada mais, nada menos vai ser do que... Vai ser o quê? A tangente de alfa, ela é igual o seno de alfa dividido por cosseno de alfa. Isso aqui vai me dar cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Então, é esse sobre esse. Beleza? Essa seria a minha tangente. Tranquilo? E aí você consegue achar outras relações dentro disso, né? Como, por exemplo, você tem lá a cotangente, a cossecante e a secante, que é, na verdade, o inverso, né? Como se eu pegasse 1, então, por exemplo,
fazendo um exemplo aqui, eu vou fazer com relação à cotangente. A cotangente, né, por exemplo, cotangente de alfa vai ser o quê? O inverso da tangente. Tudo bem? E aí é o cateto adjacente sobre o cateto oposto. E justamente, tanto a cossecante, quanto a secante, quanto a cotangente, elas são inversas, tá? Então, por exemplo, a secante é o inverso do cosseno. Tudo bem? A cossecante é o inverso do seno, do cosseno, perdão. A secante é o inverso do cosseno e a cossecante, né, é o inverso do seno. Tranquilo? E a cotangente é o inverso da tangente. 1 sobre tangente, no caso. Tranquilo? Vamos falar um pouquinho sobre o círculo trigonométrico agora. Acho que essas relações aqui já estão bastante importantíssimas, né? Mas vamos ver como funcionaria dentro de um ciclo trigonométrico. Então, dentro do ciclo trigonométrico, a gente tem o seguinte. O meu raio, ele é unitário, então ele sempre vale 1. Tudo bem? Bom, finge que aqui está o centro e é isso, né? Apesar de... Enfim. Então, isso aqui até aqui vale 1, que é o meu raio. Tudo bem? Eu tenho um certo ângulo alfa aqui, né? E aí meu alfa está variando de 0 a 360. Então, o meu ângulo alfa é uma certa medida aqui. E o que acontece, né? Quando eu traço uma reta vertical nesse ponto, né? A gente tem a medida do cosseno e a gente vai ter também a medida do seno. Como que eu posso achar isso, né? Pela relação fundamental da trigonometria. Relação fundamental da trigonometria, que vai me falar o seguinte. Como aqui é 90 graus, então usando Pitágoras, eu sei que vai ficar cosseno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de alfa. Isso aqui vai ser igual a 1. Essa relação é muito importante. Tem que sempre estar na cabeça, principalmente quando a gente trabalha lá com a trigonometria, tranquilo? É muito importante mesmo. Você consegue provar a partir disso. Você sabe que o raio é unitário, né? Como é hipotenusa, então isso vai ser 1. 1 ao quadrado é 1. E aí você tem a soma dos catetos, né? Do quadrado dos catetos, que aí é cosseno ao quadrado e seno ao quadrado. Beleza? Tranquilo? Bem tranquilão, né? Bem de boa mesmo. E aí o que a gente tem, né? A gente tem a tangente também. E onde vai estar a tangente? Justamente aqui, né? Minha tangente está aqui, então quando eu alongo aqui, eu estou analisando toda a minha tangente. Tranquilo, pessoal? Quando a gente pensa, então, para isso aqui é um ciclo trigonométrico, isso aqui é muito importante, você sempre tem que ter isso aqui em mente. Ah, não sei quanto que vale o seno de 90, né? Vai lá, alfa 90, tá aqui. Pô, vale 1, entendeu? Cosseno de 0, tá em cima aqui, vale 1. Né? Aqui, o primeiro quadrante aqui é positivo. O segundo quadrante para o cosseno vai ser negativo. Então aqui seria menos 1, né? E por aí vai. Então, deixa eu... Então aqui é 1, 1, menos 1, menos 1. Beleza? Então essa ideia tem que estar bem fixa na cabeça. Quando a gente pensa, né, então essa relação aqui ela é fundamental, né? Por isso relação fundamental da trigonometria é muito importante. E aí a gente tem que pensar no seguinte. Quando a gente tem um triângulo qualquer, né? Tem como eu achar o seno, o cosseno, e aí? Como que faz? Vamos lá. Então, para triângulos quaisquer, né? Triângulo quaisquer. Então, vamos pensar na lei dos senos. A lei dos senos é o seguinte, dado um certo triângulo, né? Pode ser escalinha, tudo bem? Colocar os vértices A, B, C. Aí você tem os ângulos, né? Eu vou pôr aqui alfa
beta, gama. E aí o que diz, né, a lei dos senos? Que a razão entre, não coloquei lado, né? Vamos pôr aqui, ó, AB, BC, AC. Então a razão entre os lados AB, BC e AC, ou seja, né, a razão entre BC sobre alfa, né, ou seja, o lado BC, tudo bem? Sobre alfa, sobre o seno de alfa, perdão, é a mesma coisa que o quê? O lado AB sobre gama, seno de gama, e isso aqui é sempre constante. Ou seja, o lado AC sobre o seno de beta é a mesma coisa que isso aqui. Então, isso tende a ser uma constante, né? Isso é uma constante, tudo bem? É uma proporção de constância. E aí você consegue determinar quem que é o lado BC, quem que é o seno de alfa, e por aí vai. Você consegue brincar ali com essas equações, tudo bem? Isso aqui, então, seria justamente a lei dos senos. Quando ela é muito importante ser utilizada? Quando eu tenho muitos ângulos. Tudo bem? Se eu tenho muitos ângulos, eu consigo... Por exemplo, se eu tenho dois ângulos, eu não sei quanto que vale a C, eu quero descobrir a C. Eu consigo determinar a partir da minha proporção, que vai gerar uma certa constante K, eu consigo determinar quem vai ser a C. Beleza? É mais ou menos nesse sentido. Então, quando apresenta mais ângulos dentro de um triângulo, e ele é um triângulo qualquer, você usa essa relação. Você usa a lei dos senos. Beleza? Quando você tem já um número maior de lados, aí você usa a lei dos cossenos. E aí a lei dos cossenos é o seguinte. Eu vou fazer apenas para alfa, tá? Para a gente ter uma ideia. Como ele está oposto ao ângulo ali de alfa, então a gente vai trabalhar com ele, beleza? E aí fica o seguinte. Fica BC ao quadrado é igual a AB ao quadrado mais AC ao quadrado menos 2 vezes AB AC vezes o cosseno de alfa. Tudo bem? Aqui está multiplicando, tá? Aqui não coube aqui, mas é vezes o cosseno de alfa. Tranquilo? Aí a gente tem essa relação. Você vai fazer para cada um. Quando você tem aqui o ângulo beta, né? A gente faz para o ângulo beta. Aí fica o oposto dele, né? AC ao quadrado. Isso aqui igual a AB ao quadrado mais BC ao quadrado menos 2AB vezes BC vezes o cosseno de beta. Isso aqui é bastante importante. E aí para C faz a mesma ideia. Tudo bem? Então essa é a lei dos cossenos, né? É uma lei aí bastante importante, usa bastante, tá? Dentro da física e tudo mais. E basicamente é isso. A aula de hoje foi bem tranquila, tipo assuntos bem importantes, certo? Tem uma certa relevância ali. Qualquer dúvida que tiver, pode mandar mensagem pro pessoal e a gente está disponível aí para poder ajudar vocês. Beleza? Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Até mais. Valeu!